Antes de mais, muito boa tarde. A bola continua a ouvir os candidatos à presidência do Benfica. Hoje temos connosco Cristóvão Carvalho. Desde já agradeço a amabilidade de ter aceitado a nossa proposta. A minha primeira pergunta é muito simples. Quem é Cristóvão Carvalho? Muito obrigado por me terem recebido. Agradecer ao Jornal A Bola, agradecer-lhe assim em particular a oportunidade de poder falar aos benfiquistas e me dar a conhecer e apresentar o meu projeto. É um gosto estar aqui. Quem é o Cristóvão Carvalho? O Cristóvão Carvalho é, antes de mais, um benfiquista. Um enorme benfiquista. Um benfiquista que veio das bases, que vem daquele Benfica mais puro. A minha história diz-me isso, onde eu nasci, onde eu fui criado e até chegar a Lisboa, até chegar à grande cidade. O Cristóvão depois fez a sua carreira, é um advogado, é um empresário, pai de família, com filhos, e alguém que sentiu neste momento que o Benfica precisava dele, precisava que ele aparecesse, precisava que ele desse ao Benfica tudo aquilo que durante a vida ele foi fazendo e foi criando, e é nessa perspectiva que eu estou aqui como puro benfiquista. E qual é a razão, no fundo, de ter decidido avançar agora para as eleições do Benfica? Porque neste momento o Benfica precisa de mim. Senti que era este momento que o Benfica precisava de mim. Eu tenho sido um benfiquista anónimo, como milhares de benfiquistas anónimos, que torcemos, que sofremos pelo Benfica, que entregamos tudo ao Benfica, e é isso que eu tenho feito ao longo dos anos, torcer pelo Benfica, ajudar o Benfica. E quando o Benfica me pediu, eu disse, estou aqui. Neste momento o Benfica pede que alguns benfiquistas, e eu senti por parte de muitos outros, que junto de mim durante estes anos fomos falando e discutindo o Benfica, que poderia encabeçar um projeto fundamental para o futuro do Sport Lisboa Benfica. É preciso criar um novo Sport Lisboa Benfica. E é nessa perspectiva que eu aqui estou, para liderar esse projeto, para o apresentar aos sócios do Benfica, para que com ele levamos novamente o Benfica ao sítio onde ele deve estar, que é no topo, sempre no topo. É por isso que eu estou aqui. Quero aproveitar esta oportunidade para esclarecer aos benfiquistas uma dúvida que ficou no ar recentemente, porque para muitos Cristóvão Carvalho iria avançar, depois ficou a dúvida se avançaria e no fundo decidiu avançar e está agora a acelerar essa candidatura. O que é que aconteceu no início dessa campanha? Houve dúvidas? Não houve dúvidas. Ainda bem que me coloca essa questão, que aproveito para... É uma oportunidade para esclarecer. Para esclarecer essa questão de uma forma de todas. A decisão de avançar, a minha decisão de avançar para a liderança do Sport Benfica está tomada há cerca de 2 anos. Há cerca de 2 anos que eu tenho um grupo de trabalho e estamos, obviamente, a estudar o Benfica. Ninguém se candidata ao Benfica em pouco tempo. É preciso trabalhar o Benfica, é preciso perceber o Benfica, ver a realidade do Benfica e entender se conseguimos manter um projeto e se conseguimos montar um projeto que seja um projeto que vai ajudar o Benfica. Portanto, essa decisão está tomada, foi tomada. O que aconteceu aqui foi uma coisa muito simples. Não sei se recorda, eu marquei uma conferência de imprensa, ou pedi aos jornalistas para estarem presentes, para fazer uma comunicação ao Benfica. E nessa perspectiva, a comunicação que eu iria fazer foi depois, por acaso, que acabou por ser no Jornal A Bola no dia seguinte, que era pedir eleições antecipadas. Porque eu achei que era o deadline, era o timing de pedir eleições antecipadas em função dos tempos de se criarem, de se chegar a tempo ao Benfica para poder preparar a próxima época. Estávamos ali no deadline. Mas, entretanto, o Benfica, como tudo, ao dia, ao momento, é tudo muito intenso. E essa semana iríamos ter o jogo do final da taça. E nessa semana, a semana foi extremamente tensa. E eu, em prejuízo próprio, até da minha candidatura e da minha pessoa em particular, decidi, não vou falar agora, não posso falar agora, porque isto pode ser prejudicial para o meu Benfica. E então tomei essa decisão, sendo que, imediatamente, na semana seguinte, vim exatamente dizer, eu estou aqui, sou candidato e vamos em frente. Esse foi unicamente a razão pelo qual houve ali aquele pequeno momento, foi só no interesse exclusivo do Sport Lisboa e Benfica. Vamos falar de antigos presidentes, levando em linha de conta os presidentes do século XXI, Luís Filipe Vieira e Rui Costa, ou Manuel Vilarinho, ou mesmo os antecessores, alinha-se com algum destes candidatos, com o trabalho que eles fizeram? Ou algum destes presidentes, peço desculpa? É uma pergunta muito interessante que faz, realmente. É uma pergunta que eu nunca pensei nela. E porquê? Por uma razão muito simples.
Nós temos muito presente os últimos anos do Sport Lisboa e Benfica, não é? Ou seja, quando nós pensamos e queremos nos candidatar à presidência do Benfica, temos uma sensação de ver a atualidade do clube, as contas do clube, como é que estamos a nível de títulos. Não vamos pensar muito mais atrás, vamos pensar no mandato de Manuel Vilarinho, por exemplo, ou um pouco mais atrás. Não é essa a nossa preocupação, ou seja, a preocupação é olhar como é que nós estamos nos últimos 10, 12 anos para pensar isso. E, portanto, temos aqui duas facetas que é importante referir. Tivemos aqui um mandato de Luís Filipe Vieira, que durou 18 anos, foi muito tempo, portanto, ele marcou o Benfica, não é? E nessa perspectiva eu consigo identificar do Luís Filipe Vieira um estilo que ele marcou dentro do Benfica, obra que ele fez dentro do Benfica, é um facto, e depois teve um final que não correspondeu à grandeza do Sport Lisboa Benfica, e consigo olhar para o presidente Rui Costa na sequência de um plano de Luís Filipe Vieira, contrariamente às expectativas que se criaram nos sócios, que iria romper fundamentalmente com o estilo de gestão que existia anteriormente, porque era um estilo de gestão que já estava em fim de ciclo, e isso efetivamente não aconteceu. Portanto, desde o mandato de Luís Filipe Vieira até Rui Costa, temos um estilo de gestão muito idêntico, que é o que eu chamo o Benfica antigo, o velho Benfica, que agora se esgotou, terminou, agora é preciso um Benfica novo. Temos de criar um novo Benfica com um modelo completamente diferente, absolutamente disruptivo, adaptado à nova realidade e adaptado às melhores práticas dos clubes do mundo que são vencedores. Deixe-me ir precisamente por aí, tendo em conta as suas competências, o que tem Cristóvão Carvalho para oferecer ao Benfica? Tenho uma coisa que é absolutamente fundamental para quem quer ser presidente do Sport Lisboa Benfica. Tenho a confiança dos meus parceiros, tenho a experiência nesta área de trabalho. Durante toda a minha vida vivi no meio das empresas, quer nas minhas empresas, quer no meu escritório de advogados, quer com as pessoas com as quais contactei. Tenho os conhecimentos das pessoas que o Benfica precisa, porque o Benfica precisa de pessoas muito competentes para liderar um projeto destes. Eu tenho essas pessoas, vivi com elas, sei quem são e neste momento estão comigo para liderar esse projeto. E aquilo que o Benfica precisa é liderança, alguém que seja um líder forte, que saiba, dentro de uma estrutura, comandar e arregimentar os melhores dos melhores para, durante o dia-a-dia, liderar o Sport Lisboa Benfica junto comigo em cada área específica. Nós temos de ter para cada área específica o melhor dos melhores. É isso que o Benfica precisa e é nessa perspectiva que eu estou preparado para o fazer no dia em que entrar no Sport Lisboa Benfica. Em entrevista recente à Visão, disse que um candidato à presidência do Benfica tem de ter projeto para 12 anos. É esse também o seu projeto? É para 3 mandatos? Para ganhar as eleições e ficar 3 mandatos? Essa é uma das características que me distancia já de todos os outros candidatos que eu vi até agora e de tudo o que li sobre eles. Eu não venho para o Benfica para apresentar um projeto a 4 anos. Um clube da dimensão do Benfica não pode ter um projeto a 4 anos. Não é possível. Não é possível, face aos problemas do Benfica, a grandiosidade do Benfica, ter um projeto a 4 anos. Eu tenho de pensar o Benfica para o futuro. Eu tenho de ver o Benfica daqui a 12 anos. É aí, e tenho de o pensar já. E a cada 4 anos serei sindicado em eleições se estou a cumprir ou não estou a cumprir, se estou a fazer crescer ou não estou a fazer crescer o Sport Lisboa Benfica. Quem chega a um clube como o Benfica tem de ter esta visão de futuro. E esta visão de futuro é uma visão a 12 anos. E muito bem os estatutos determinam isso. Dá-nos logo esta mensagem. Preparam o processo a 12 anos. Porque a 12 anos é quando está. E é mais do que suficiente para nós planificarmos o Benfica de futuro e para nós implementarmos as nossas ideias. Porquê? Porque o Benfica tem uns estatutos que lhe permite aos sócios a cada 4 anos sindicarem a eleições o projeto que está a ser apresentado. Agora, para apresentarmos a parceiros internacionais, para fazermos algo com dimensão e podermos preparar o trabalho, ninguém prepara um trabalho a 4 anos. É impossível, não vai ter resultados. Os projetos são preparados a 12 anos e os investimentos são planificados. E as receitas são planificadas. E os projetos financeiros são planificados. E os projetos desportivos são planificados a longo prazo. Se nós formos ver os grandes clubes europeus comparáveis com o Sport Lisboa Benfica, que são ganhadores, têm projetos de continuidade. Ninguém tem um projeto a 2 ou 3 ou 4 anos. São projetos de continuidade. Isto porque só assim conseguimos trazer os melhores. E esse é um dos problemas atuais do Sport Lisboa Benfica. O Sport Lisboa Benfica não consegue trazer os melhores porque, primeiro, não tem uma liderança forte, segundo, não tem os parceiros corretos, em terceiro, não tem um plano de continuidade e de segurança para dar quer aos treinadores, quer aos jogadores, quer às equipas técnicas, quer ao scouting, planos de continuidade. Já vamos aprofundar a vertente esportiva. Antes de lá irmos, deixe-me perguntar,
tem flexibilidade para juntar-se a alguma das listas ou promete aos benfiquistas que irá até ao fim, a votos? O meu projeto é absolutamente disruptivo de qualquer projeto. Todos os projetos que eu vi até agora são projetos na linha da continuidade. Todos são na linha da continuidade. Se fizer este esforço de pensamento comigo, vai perceber que não há nenhuma ideia disruptiva, não há nenhuma ideia de futuro para o Benfica. Há uma ideia de continuidade, ou seja, alicerçada nos mesmos princípios que vêm chegando até agora. As receitas são da mesma forma, a venda extraordinária de jogadores continua-se a manter, ninguém apresentou uma solução alternativa, ninguém pensou um projeto há 12 anos. Portanto, não há nenhum projeto igual ao meu neste momento, portanto, eu neste momento não vejo ninguém efetivamente, que possa haver uma união de candidaturas relativamente ao meu projeto. Eu não vejo isso, não encontro isso. Portanto, a minha candidatura vai até ao fim e vai para ganhar. Vamos à época que terminou. Qual é o balanço que Cristóvão Carvalho faz da temporada do Benfica? É com tristeza no coração que lhe digo isso como benfiquista, como é óbvio. É uma pergunta que existe sempre muita dificuldade em qualquer sócio adepto e simpatizante do Benfica responder. Mas, obviamente, que foi uma época absolutamente falhada, não é? Portanto, o Benfica não cumpriu os mínimos dos mínimos. Mas não é só nesta época. Nas últimas 4 épocas, na última gestão do atual presidente, o Benfica teve resultados absolutamente pífios. Nós ganhámos 2 taças e um título em 4 anos. Não é possível. E sabe quanto é que o Benfica gastou em 4 anos para ter estes títulos? Eu vou-lhe dizer. E nunca vi ninguém fazer estas contas. O Benfica gastou 1,1 milhões de euros. 1,1 mil milhões de euros. Acima de 1 bilhão de euros. Para ganharmos o quê? Um campeonato e 2 taças. Eu acho que isto diz tudo. E diz o estado do Benfica. E diz a necessidade de chegar ao Benfica e dizer: este Benfica já não serve, vamos criar um novo. Este já não serve. Portanto, isto é com muita tristeza que eu o digo, mas que estou seguro que tenho as soluções, tenho as pessoas e que tenho o projeto para dar a volta. O Sporting tem a hegemonia do futebol português neste momento. Aos olhos de um benfiquista que é candidato e que diz sofrer com este mandato de Rui Costa, há essa ideia de que a hegemonia do futebol português pertence neste momento ao grande rival do Benfica? Eu vou-lhe falar por aquilo que os benfiquistas sentem. Isso para mim é que é importante. E os benfiquistas estão habituados a ganhar. Os benfiquistas têm um histórico de vitórias. A nível de títulos, o Benfica é quem mais ganhou em Portugal. Não podemos fazer uma comparação dos últimos 2 ou 3 anos. Isso não é possível. 2 ou 3 anos, numa vida de mais de 120 anos, não é possível fazermos isso. O que temos de fazer agora é inverter o ciclo. E temos de o inverter rapidamente. Rapidamente o Benfica tem de voltar a ganhar. Rapidamente é no próximo ano. Portanto, temos de preparar o Benfica para isso, que é mais um desafio acrescido, veja. É que quem elencar o Benfica no próximo ano tem este duplo desafio. O Benfica tem de ganhar, tem de ser campeão, porque o Benfica não pode estar mais tempo sem ser campeão, e tem de resolver todos os seus problemas internos e planificar o futuro. É um desafio ciclópico, não é para todos. Mundial de Clubes, o que consideraria uma participação de elevada qualidade, como disse Rui Costa. Foi uma exigência feita por Rui Costa. O que seria para si uma participação de elevada qualidade no Mundial de Clubes? Nunca penso pequeno relativamente ao Benfica. Nunca me peçam para pensar pequeno. Aquilo que eu penso, desde o primeiro jogo, é que o Benfica vai jogar a final e vai ganhar essa final. Mas aquilo que eu peço aos jogadores do Benfica é que deem tudo em campo. Que deem tudo em campo, que demonstrem a alma e a raça benfiquista. Porque neste momento, em Portugal, e fora de Portugal e pelo mundo, estamos todos a apoiar o Benfica. Mesmo estando longe, alguns estando muito longe, estamos a apoiar o Benfica. E é isso que exigimos deles. Deem tudo e deem o máximo. Porque se derem o máximo, as coisas vão acontecer. Se não derem, é que não vão acontecer. Temos sempre de apontar ao topo. E é esse topo que eu quero que o Benfica esteja. É para aí que nós devemos apontar. Se vencer as eleições, quem será o treinador de Cristóvão Carvalho? Já pensou nisso? Claro. É óbvio que pensei nisso e em muito mais. O meu projeto está praticamente definido, quer a nível desportivo, quer a nível financeiro. E será um projeto significativamente diferente de tudo o que temos até agora. Significativamente diferente e, em seu tempo e seu momento próprio, apresentarei os devidos detalhes. Mas sobre essa matéria, vou-lhe dizer com toda a frontalidade, aquilo que eu penso para o futebol, que é aquilo que estamos a falar em concreto, é que o futebol do Benfica tem de ser totalmente profissionalizado, tal como o resto da estrutura. E, portanto, temos de ter um projeto duradouro. E o Benfica tem de apontar a títulos europeus. A nossa visão tem de ser, para cima, títulos europeus. O Benfica tem de passar a sua equipa para títulos europeus. É isso que tem de pensar. Nessa perspectiva, tem de ter um treinador top 5.
Um treinador que tenha jogado Champions com frequência, que tenha estado nos quartos finais, meia-final e final, e eventualmente tenha ganho uma final. Essa é a característica de um treinador para o Sport Lisboa e Benfica. É nisto que temos de apontar. E temos de ter um projeto, e temos de apresentar um projeto de continuidade, com jogadores da nossa formação e com jogadores de elevada qualidade, para podermos chegar a uma final rapidamente e ganhar um título europeu. E deixe-me rapidamente. perguntar-lhe, é possível contratar treinadores como Jürgen Klopp, Guardiola, Ancelotti, os tais treinadores de top, para uma liga da dimensão da Liga Portuguesa e para um país de 10 milhões de habitantes? Eu não penso assim. Nunca me vão ver pensar assim. Eu não penso no Benfica para consumo interno. Eu penso no Benfica para consumo internacional. E o Benfica é enorme, é o maior clube do mundo. Não há nenhum treinador de topo que não queira treinar o Benfica. Porquê é que não vêm treinar o Benfica neste momento? Porque não têm um projeto, porque não têm uma segurança, porque não têm uma liderança, porque não têm um presidente e uma estrutura que lhes dê essa segurança. É por isso que eles não vêm. Falou no Jürgen Klopp. O Jürgen Klopp já disse que adorava treinar o Benfica. Ele já disse. Ele foi um dos que disse que adorava treinar o Benfica. Quem não quer voltar a ser campeão europeu pelo Sport Lisboa e Benfica? Qual é o treinador que não quer? O Benfica tem de criar as condições necessárias para dar estabilidade a esses treinadores e a esses jogadores. Porque o Benfica é história. Todos querem ficar na história ligados ao Benfica. O Benfica é enorme. Muito poucos clubes europeus têm a história e o ADN e os adeptos que o Benfica tem. O Benfica é conhecido no mundo inteiro. O Benfica não é português. O Benfica é do mundo. E se o Benfica é do mundo, os melhores querem vir aqui. Já cá estiveram. Nós só temos de lhes criar as condições necessárias para eles poderem ter sucesso. E é esse o meu empenho. É esse empenho que eu vou dar, é esse empenho que eu vou fazer para poder pôr um Benfica a ganhar títulos europeus. Porque se ganharmos títulos europeus, a nível nacional, aí sim, como disse há pouco, nós seremos hegemónicos novamente. Agarrando nessa questão dos títulos europeus, a entrevista também à Visão, na mesma entrevista, mencionou a necessidade do Benfica vencer pelo menos 3 títulos europeus no espaço de 12 anos, e sendo um desses títulos a Liga dos Campeões. Como é isto possível? Como é isto possível? Essa expressão, essa pergunta, é uma pergunta que desde essa entrevista me foi colocada, como deve calcular, dezenas de vezes, na esperança que eu viesse a retificar. E eu digo sempre, nunca me peçam... Não é a minha esperança retificar. Minha esperança é saber como é que se pode chegar. E eu vou-lhe explicar como. Nunca me peçam para pensar Benfica pequeno. 12 anos, e o Benfica ter 3 títulos europeus e jogar uma final e ganhar uma final, é perfeitamente alcançável para o Sport Lisboa Benfica. Basta ao Benfica, desde o início, ter um projeto, como eu lhe disse, que esse projeto consigamos catapultar os melhores dos melhores. Veja, pense comigo. O Benfica está no top 16 das melhores equipas da Europa, certo? Salvo erro, está em 15º. Se está em 15º, o Benfica, todos os anos, tem de estar a jogar os quartos finais da Champions. É uma obrigação. Não é conseguimos chegar aos quartos de final, passamos a fase de grupos, vender-se isto aos benfiquistas. Não, isto é o mínimo. Esse caráter, esse critério de responsabilidade tem de estar dentro da estrutura do Benfica. Nós temos de chegar aos quartos de final. Quartos de final, com o desinvestimento que temos agora, com a equipa que temos agora, com as fragilidades que temos, conseguimos chegar muito próximo. Quem chega aos quartos de final, meia final e final. Aliás, este ano, se pensarmos este ano, o Benfica na Champions, com mais um bocadinho de competência, tinha ou não tinha chegado muito mais longe? Poderia acontecer. Então, e em 12 anos nós não vamos fazer acontecer? Claro que vamos fazer acontecer. Essa é a ambição. A minha ambição é essa, é a ambição que eu vou transmitir para dentro da estrutura do Benfica e vou transmitir a quem estiver à frente do Benfica em todos os setores, incluindo no futebol. É isto que nós temos de pensar. Se nós não ambicionarmos isto, vamos alcançar o quê? Pergunto-lhe. E ainda lhe digo mais. E vamos imaginar, não conseguíamos em 12 anos ganhar 3 títulos, ganhávamos 2. Ficariam tristes os benfiquistas? Estamos a falar de títulos de Liga dos Campeões. Estamos a falar de títulos. São aqueles que significam que se vai à prova, que é a prova do primeiro classificado do campeonato, não é? Exatamente. Pode não ser, porque em 12 anos esta estrutura também vai mudar. Ela já está a mudar, não sabemos o que vai acontecer. 12 anos é muito tempo, não é? Nós, neste momento, estamos numa competição que não a conhecíamos, não é? Vamos agora para uma competição, podemos ser... formato. Portanto, o formato, não sabemos que formatos é que vai acontecer, mas em 12 anos não é possível. Claro que é possível. É preciso trabalhar para alcançar. E o objetivo no Benfica tem de ser sempre olhar para cima, olhar para o futuro, ir à procura desses resultados. Porque se nós não colocarmos essas metas e esses resultados, é que não os vamos conseguir. Se pensarmos pequeno, nunca seremos grandes. E o Benfica é enorme.
Convido a revelar a sua estratégia para as vendas de jogadores. Tem dado muito que falar o facto de o Benfica perder anualmente e sistematicamente os seus melhores jogadores. Estou a pensar em João Neves, por exemplo. Qual é a sua forma de estar em relação a esse tema das vendas, que é crítico? A pergunta é simples, a resposta é complexa. E a resposta é complexa porque não pode ser dada dessa forma tão direta. Temos de perceber porque é que isto está a acontecer. E então temos de andar mais para trás para perceber porque é que o Benfica tem necessidade de vender jogadores. Esse é o problema. Esse é o modelo que terminou, que é um modelo alicerçado em receitas extraordinárias, vendas de jogadores. Ou seja, receitas extraordinárias, vendas de jogadores. Isso é extraordinário e tornou-se comum. Isso não pode acontecer. Toda a política do Benfica, desde a formação à contratação, tem de ser reformulada e tem de ser aplicado um modelo substancialmente diferente, que é um modelo de valorização das nossas camadas jovens. E quando digo valorização, não é valorização quando chegam à equipa principal, é valorização quando começam. E quando começam tem de haver um protocolo, tem de haver uma contratualização desses treinadores onde eles sabem que irão chegar à equipa principal sob certas e determinadas condições. E quando lá chegarem, o Benfica tem de estar munido das condições para os premiar aqueles que merecerem ser premiados. Isto é o que o Benfica tem de fazer. E se o Benfica fizer isto, vai deixar de ficar dependente destas vendas extraordinárias. Ficando dependente destas vendas extraordinárias, não passamos pelos problemas que passamos agora, que é vender os jogadores. Não digo se são caros, se são baratos, é vender os jogadores, mas no fundo é desvalorizar o plantel. É desvalorizar o plantel. Este ano vamos ter esse problema. Vamos ter de vender jogadores e vamos, obviamente, desvalorizar o plantel. E nisto entra-se no tal ciclo vicioso que existe no momento no Benfica. E é este ciclo que precisamos de cortar. Criar essas condições para que consigamos ter os jogadores, os nossos melhores jogadores, 4 anos na equipa principal. Isso é absolutamente fundamental. E dentro disso podemos fazer as vendas. Um clube vende e compra. Mas podemos ser nós a decidir quem compramos, quem vendemos, por que valor compramos e por que valor vendemos. Venderia Álvaro Carreras ao Real Madrid abaixo da cláusula de rescisão? Neste momento... De 50 milhões de euros. Neste momento, se a cláusula de rescisão for paga, o Benfica, como sabe, não tem alternativa, certo? E neste momento, essa é uma decisão do atual presidente, Rui Costa. É um jogador do seu plantel, neste momento ele é o presidente do Benfica, ele saberá melhor do que eu se deve ou não deve vender. O que eu sei é qual é o sentimento dos benfiquistas. Agora, ele é que é o presidente, ele terá de tomar essa decisão. Não sou eu que lhe vou dizer se deve ou não deve vender. Renovaria o contrato de Ángel Di Maria e de Nico Otamendi? Também parece uma pergunta simples, mas a resposta também é mais complexa. Se verificar o meu pensamento sobre o modelo desportivo para o Sport Lisboa Benfica, ele não se assenta num ou outro jogador, assenta-se numa planificação de uma época e numa estratégia ganhadora. Eu olho para cada um desses jogadores como uma peça a encaixar dentro de um determinado puzzle que é uma equipa de futebol programada para ganhar. Se quem vier e a estrutura profissional que vier validar esses jogadores, com certeza que eles entrarão no Sport Lisboa Benfica. Se não validar, não entrarão. Mas uma coisa eu lhe digo aqui já como certa, eu não contratarei, nem darei aval a contratações por emoção. Não é assim que os clubes profissionais funcionam. É por necessidade, por estratégia e por utilidade dentro do plantel. Até pelas suas últimas palavras, pergunto-lhe, depois do que aconteceu nas situações de pouco sucesso relacionadas com o regresso de Renato Sanches e Gonçalo Guedes ao Benfica, o Benfica faz bem em tentar contratar João Félix? A minha resposta vai de encontro àquilo que lhe disse, porque eu tenho um plano. Ou seja, João Félix é um menino, é um príncipe do Benfica. Fez a sua carreira no Benfica, saiu, foi para o mundo. Neste momento é um ativo. Para mim, como presidente, futuro presidente do Sport Lisboa Benfica, que tem de tomar essa decisão, eu tenho de olhar para o João Félix como um ativo, se é ou não é necessário, numa estrutura de futebol planificada. E se for necessário, voltará ao Sport Lisboa Benfica. Se não for necessário, não voltará ao Sport Lisboa Benfica. Mas ele terá nos nossos corações e terá no nosso estádio sempre o seu lugar como menino e como príncipe que foi daquela casa. Eu não confundo as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nunca me verão tomar decisões por sentimento. São más decisões para o interesse do Sport Lisboa e Benfica. O jogador mais caro da história do Benfica, neste momento chama-se Cockchu. O Benfica pagou 25 milhões de euros por ele. É possível levar o Benfica até contratações de 30, 40, 50 milhões de euros para fazer essas tais equipas que lutem pela Liga dos Campeões? Com o atual modelo de gestão, não. Não. É completamente impossível. É absolutamente impossível. Com este nível de gestão. Com o nível de gestão que eu pretendo implementar no Benfica, sim.
Isso é possível. Porque o Benfica terá os meios e terá as formas de o poder fazer. Veja, o Benfica tem muitos problemas, mas o Benfica tem uma dimensão que lhe permite estar numa posição privilegiada para poder convencer os melhores a estarem com ele e convencer os melhores a irem no caminho do sucesso. Essa é a grande vantagem dos futebolistas do Benfica, que não estão a saber aproveitar. Nós somos uma dimensão enorme. Nós não somos comparáveis com nenhum clube em Portugal. Sem desprimor, não somos comparáveis, somos imensamente maiores. E isso reflete-se não só ao nível desportivo, como ao nível económico. Tem de ser aproveitado e tem de ser trabalhado. E as pessoas que estão dentro dos futebolistas do Benfica têm de ter uma credibilidade, não é? E têm de ter um currículo que lhes permita elevar os futebolistas do Benfica. E aí sim poderemos fazer contratações a esse nível e fazer equipas vencedoras e dar alegrias aos benfiquistas. Visitamos agora a área financeira e a pergunta é simples e obrigatória. Como avalia o atual momento das contas do Benfica? Olha, o Benfica tem efetivamente uma situação financeira muito precária. O Benfica tem um problema crónico de tesouraria, e a tesouraria é o que nós precisamos para movimentar o dinheiro no dia-a-dia, todos percebemos isso. O Benfica, nos últimos 4 anos, duplicou a sua dívida bancária. Okay? Era de cerca de 100 milhões de euros, passou para cerca de 200 milhões de euros em 4 anos. Como já lhe disse, o Benfica gastou mais de 1 bi durante 4 anos. E os resultados que tivemos foram resultados absolutamente pífios. Portanto, é preciso entrar dentro dos polos do Benfica e trazer e apresentar as soluções financeiras para parar com esta hemorragia e começarmos imediatamente a inverter todo este caminho de degradação financeira que o Benfica tem, para podermos ser fortes, ser sustentáveis e podermos ser exigentes com todos os nossos parceiros. Empréstimos obrigacionistas foram muleta de Luís Filipe Vieira, tem sido muleta de Rui Costa na presidência do Benfica. Seriam também uma muleta para si? Como lhe disse há pouco, existe aqui um projeto de continuidade e agora acabou de dizer exatamente isso, quer até os modelos de financiamento eram os mesmos, que foram agora os mesmos seguidos. Vamos lá ver. O empréstimo obrigacionista é uma alternativa, é um recurso, é algo que só deve ser utilizado em situações muito, muito específicas, porque a taxa de juro é muito elevada e o risco é muito elevado. Portanto, neste momento o Benfica terá cerca de 180 milhões em empréstimos obrigacionistas. E o Benfica não pode. O Benfica tem de reduzir imediatamente. Os juros da dívida do Benfica ultrapassam os 10 milhões de euros. É muito dinheiro que se está a escapar entre as mãos do Benfica, que é necessário na estrutura. Temos de alterar todo esse modelo. Todo o modelo de financiamento dos polos do Benfica tem de ser alterado, tem de ser mudado para critérios de rigor e de competência com parceiros internacionais confiáveis. E é nessa perspectiva que eu irei apresentar soluções exatamente para resolver essa solução dos polos do Benfica e em curto espaço de tempo temos as nossas contas equilibradas e podemos fazer investimentos naquilo que eu lhe disse, na equipa de futebol, que é o core do Benfica e o que alavanca toda a estrutura dos polos do Benfica. Tem dado muito que falar a entrada de capital estrangeiro. Foi um assunto, sobretudo, trazido para a ribalta por John Textor. É a favor da entrada de capital estrangeiro no Benfica? O Benfica tem, neste momento, uma estrutura da SAD muito complexa. Eu entendo que a gênese do Benfica é uma gênese alicerçada nos sócios. E, portanto, se é uma gênese alicerçada nos sócios, é assim que ela tem de continuar. Portanto, eu, na minha perspectiva, essa solução não trará qualquer vantagem aos polos do Benfica. Mas há outra coisa que o Benfica precisa de fazer, atenção, e é fundamental. O Benfica tem neste momento cerca de 30%, pouco mais de 30% de ações em bolsa. E há um acionista de referência que constantemente está a colocar as ações à venda em leilão. O Benfica não pode permitir isto. Isto não pode permitir isto. Para a imagem do Benfica, para a imagem do Benfica, para a reputação do Benfica, não pode ser todas as semanas haver alguém que tem cerca de 16% e todas as semanas quer vender as ações, anuncia que vai vender as ações, fixa o preço das ações. O Benfica não pode permitir isto. O que o Benfica tem de fazer imediatamente, e é o que eu farei quando chegar aos polos do Benfica, é recomprar as ações que estão em bolsa. Elaboraremos um plano para recomprar essas ações. E sabe porquê que eu vou fazer? Sabe porquê que isso é importante? Não é por saudosismo. É porque é fundamental para a reestruturação do Benfica. Veja, hoje o Benfica terá uma valorização da sua SAD de cerca de 110 milhões de euros. O nosso rival da segunda circular vale o dobro, 200 milhões. Isto é impensável, porque não é real. E numa avaliação conservadora,
da PKPMG, o Benfica terá a sua SAD uma avaliação de 600 milhões de euros. Portanto, é imperioso, eu não sei como é que o Benfica ainda não fez isto, de termos de ir recomprar essas ações, seja de que forma for, até porque alguém quer vender, se o Benfica quer comprar, sentam-se os dois à mesa e chegam a um acordo. Quem vende essas ações é um empresário reputado, portanto, quer vender, o Benfica quer comprar, chegam, recompra essas ações. As outras não serão difíceis de fazer da mesma forma, mas se não for dessa, haverá outras formas jurídicas para os fazer. E a partir daí o Benfica tem de agarrar nas suas ações e tem de fazer isto, tem de valorizar a sua SAD, como ela deve ser valorizada e, contrariamente à venda de capital à venda desse capital ou entrada de fundos estrangeiros, a qual sou absolutamente contra, o Benfica tem de arranjar 3 ou 4 parceiros estratégicos, 3 ou 4 parceiros estratégicos com 5% de capital cada um, pôr no máximo 20% e 80% ficar no clube e esses parceiros estratégicos trazerem um aporte positivo, acrescentarem, trazerem valor para o Sport Lisboa Benfica. Isto é o que o Benfica tem de fazer, até porque este é um dos modelos que está a ser seguido lá fora com imenso sucesso por outros clubes. Benfica da presidência de Rui Costa é melhor, é pior ou está igual ao Benfica da presidência de Luís Filipe Vieira? Não lhe consigo fazer essa comparação porque não seria justo. O Luís Filipe Vieira teve 18 anos, o Rui Costa teve 4 anos. Okay? Não é justo, porque temos aqui uma linha de tempo infinitamente maior e diferente. Não é? O que lhe posso dizer é isto, e isso penso que é fácil de entender. Na fase final do mandato de Luís Filipe Vieira, as coisas não correram bem, estavam efetivamente a correr mal. E o Rui Costa não soube fazer a mudança, portanto foi num ato de continuidade para pior. Eu já lhe disse uma coisa que foi pior. Quando o Rui Costa chega à presidência, o Benfica tinha uma dívida financeira de 100 milhões de euros. Neste momento são 200 milhões de euros. No último ano aumentou 60 milhões de euros. Isto é uma linha de continuidade para pior. Há uma obrigatoriedade de pedir uma auditoria independente, se for eleito? Quando alguém chega de novo a uma estrutura ou a uma empresa como o Sport Lisboa Benfica, é imperioso fazer uma auditoria, mas esta auditoria é para perceber em que fase é que estão os dossiês. Para nós percebermos, os dossiês estão nesta e nesta fase, para percebermos qual é o ponto zero e que estamos a partir daí. Agora, não contem comigo para auditorias a fazer caça às bruxas e andar para trás. Não, eu não perco tempo com o passado. Eu estou ali para pensar o futuro. Vou fazer essa auditoria, fica determinado. Se durante este caminho, se forem detectados factos que sejam merecedores de uma outra tutela, cá estaremos nós de os remeter para quem de direito. Agora, eu não perco tempo na caça às bruxas e ir à procura de fantasmas do passado. É perder tempo e perder energia. E esse tempo e essa energia, meu e da minha equipa, é para pensar o futuro. É para pensar o Benfica para a frente, é para pensar o Benfica grande, é para pensar o Benfica daqui a 12 anos. Como é que vamos ter uma grande equipa de futebol? Como é que vamos contratar os melhores treinadores? Como é que vamos ter os melhores técnicos, o melhor scouting, os melhores médicos, a melhor formação? Esse é o meu objetivo, não é com o passado. Vamos falar um bocadinho sobre a sua concorrência, os outros candidatos. João Diogo Manteigas foi o primeiro a anunciar a candidatura à presidência do Benfica, é advogado, tal como o Cristóvão Carvalho. Qual é a sua posição em relação a João Diogo Manteigas? O Dr. João Diogo Manteigas é um grande benfiquista, como todos os outros são, portanto, isso é maravilhoso, somos todos grandes benfiquistas, acho que ninguém está acima de ninguém relativamente a esse ponto. Ele apresentou um projeto, já tive o cuidado de ler o projeto dele, identifica o projeto muito bem e seguramente há de apresentar ideias sobre a solução dos problemas que elenca. Até agora ainda não as vi, mas ainda estamos cedo, ainda aguardo que ele apresente as soluções aos problemas que ele elencou, porque são problemas que todos conhecemos dos Sport Lisboa Benfica. O segredo está em perceber qual é que é efetivamente o projeto de resolução desses problemas. Isso eu ainda não vi no meu colega Dr. João Diogo Manteigas. João Noronha Lopes já foi candidato e perdeu com o Luís Filipe Vieira. Isso faz também dele, ou traz-lhe também algum favoritismo para estas eleições? O Dr. João Noronha Lopes tem uma coisa que nenhum dos outros candidatos tem. Como eu também tenho uma característica que nenhum dos outros candidatos tem. Eu sou o único candidato que sou o candidato novo dentro do Benfica. Eu não venho com ligações rigorosamente a ninguém, nem ao Benfica, nem nada disso. Ou seja, eu venho de novo. Venho da sociedade civil, venho do meio dos benfiquistas, cheguei aqui de novo com um projeto novo. Todos os outros candidatos, incluindo o Dr. João Noronha Lopes, vêm já com umas ligações profundas ao Benfica. Portanto, ele representa também o antigo Benfica. E, nessa perspectiva, ele tem uma coisa que deve-te explicar aos sócios. E eu acho que ele ainda não explicou isso aos sócios.
O Dr. João Noronha Lopes tem um aval de confiança de 35% dos sócios do Benfica. Isto tem de ter peso. Isto tem de ter peso, mas tem de ter peso numa explicação, numa competência, numa apresentação de projeto, numa mais-valia para o Sport Lisboa Benfica, que eu ainda não vi até agora. Volto a dizer a mesma coisa que disse há pouco, se calhar ainda é cedo, ainda vamos apresentá-la. Mas aquilo que eu senti foi isto. Eu não entendi muito bem isto, que é, em 2020, se a memória não me atraiçoa, foram as eleições onde Noronha Lopes teve 35% dos benfiquistas numas eleições contra Luís Filipe Vieira. Em 2021, um ano depois, o Dr. João Noronha Lopes não vai a eleições com o Rui Costa. E agora disse que não estava preparado para essas eleições. Mas estava em 2020 e um ano depois já não estava preparado, das duas uma. Ou em 2020 também não estava, ou em 2021 a razão não é essa. E eu acho que ele tem de explicar aos benfiquistas muito bem. Isso ele ainda não explicou. Então e agora volta estes anos todos depois e já volta a estar preparado? Mas se volta a estar preparado, onde é que estão também essas novidades? Não as vi ainda não as entendemos, mas estamos à espera. Ao seu momento, todos seguramente teremos a oportunidade de debater. Eu acho que o debate entre candidatos é muito importante e aí provavelmente aparecerão essas ideias. Mas para já há esta questão que é preciso ser explicada aos benfiquistas. Eles precisam de perceber esta incongruência, porque as razões que foram dadas pareceram razões curtas, pareceram razões pouco convincentes. Ficaremos a aguardar por melhores explicações. Martim Maier, como cartão de visita, tem o facto de ser neto de um nome incontornável da história do Benfica, Borges Coutinho. É verdade. Tem esse nome que lhe dá, de facto, essa notoriedade, também lhe há de dar essa responsabilidade, mas também aguardo serenamente para perceber e conhecer em profundidade qual é o projeto financeiro e desportivo para o Sport Lisboa e Benfica. Terá a oportunidade de o explicar, ainda não o explicou em detalhe, ainda não explicou nem sequer os traços gerais. Nessa altura cá estaremos para analisar e também para debater. Porque eu acho que os debates vão ser fundamentais e eu desafio todos para esse debate, todos para partilharmos ideias e para esclarecermos os benfiquistas. Acho que isso será muito importante. Estas eleições terão essa característica de voltar a explicar aos benfiquistas quais são os projetos. E se o atual presidente Rui Costa se candidatar de novo... É a minha pergunta seguinte. Sente que Rui Costa vai avançar e deve avançar? A decisão será sempre do Rui Costa. Eu não sinto, nem sei, provavelmente nem sei se ele neste momento saberá isso. A verdade é que, neste momento, temos uma coisa que não tínhamos antes da Assembleia Geral, que foi o Presidente disse em Assembleia Geral que, após o final da época, não é? Este Mundial de Clubes, iria anunciar se seria ou não seria candidato. Portanto, estamos aqui a semanas disso acontecer. Mas se isso acontecer, eu acho que ele tem toda a legitimidade, como é óbvio para isso, de defender e de apresentar as soluções, de defender aquilo que fez e qual é o seu projeto para o futuro. Uma coisa me parece já, a este nível, a tirar pelo chumbo do orçamento, que no fundo há de ser a magna carta do que ia gerir. Houve mais de 70% dos benfiquistas que votaram contra. Ele deve ler estes sinais. Acho que deve ler estes sinais. Vai ler com certeza estes sinais. E uma das coisas que me deixou também nessa Assembleia Geral, algumas pessoas podem não ter percebido, mas eu estive atento e percebi, e há um momento em que o Rui Costa diz que a solução no Benfica tem de ser sempre a venda extraordinária de jogadores, não há outra solução. E quando alguém diz isto, com convicção em Assembleia Geral, eu pergunto, isto não é o futuro do Benfica. O Benfica não podemos ter com a mesma fórmula resultados diferentes. E eu digo, essa não é o futuro do Benfica, de venda extraordinária de jogadores. E o futuro do Benfica... Temos de acabar com isso já. O futuro do Benfica passa por eleições antecipadas? É a sua vontade? Neste momento, como lhe disse há pouco, esse problema na Assembleia Geral ficou resolvido. O Rui Costa disse claramente que não iria haver eleições antecipadas e, portanto, que não se iria demitir, nem o restante da direção, e queria levar o Benfica, queria preparar o Benfica até à data das eleições. E deu um argumento, e o argumento que ele deu, que é, eu entendo que estou mais bem preparado, eu e a minha equipa, para fazer essa preparação da próxima época do que quem chegar de novo. É um argumento que ele utilizou, ele é presidente do Benfica e eleições antecipadas dependiam exclusivamente da vontade dele. Se ele não o quer, eu, como benfiquista, como candidato, tenho de respeitar e é o que farei. Os novos estatutos representam um documento demasiado vasto para ser analisado em profundidade, mas pergunto-lhe o que gosta e o que não gosta nos novos estatutos do Benfica.
Os novos estatutos foram claramente uma pedra no charco durante estes 4 anos do mandato de Rui Costa, isso tem de ser dito. E eu sou justo e sou honesto. E vão-me ouvir dizer sempre isso, com justiça, com honestidade, aquilo que penso. E aí, isso deve-se ao Presidente Rui Costa, foi a promessa que fez e cumpriu. Foi extremamente difícil. Mas neste momento o Benfica está dotado de um documento que não é perfeito, mas é um documento muito melhor do que aquele que tínhamos até agora. Muito melhor mesmo. E tem ali critérios que me permitem, por exemplo, a mim e ao meu projeto, alavancar com um novo Benfica. Veja, limitação de mandatos, fundamental, 12 anos, eleições a cada 4 anos, permite chegar-se aqui a criar um projeto profissional perfeitamente limitado no tempo. 3 mandatos. 3 mandatos, é perfeito, acho que se adequa perfeitamente ao Sport Lisboa e Benfica. Depois temos o titulares dos órgãos sociais remunerados. É muito importante, porquê? Porque o Benfica não pode depender de pessoas a meio tempo, que é o que o Benfica tem hoje. Hoje o Benfica tem nos seus órgãos sociais pessoas a trabalhar a meio tempo, ao final da tarde. E isto não se acautela com a profissionalização do Benfica. Têm de ser pessoas que são profissionais, que sabem das suas áreas específicas e têm de ser remunerados. Mas o Benfica nos estatutos criou outra coisa muito boa, que é para dar uma segurança aos sócios, que é a remuneração destes órgãos sociais são determinadas por um órgão próprio que é eleito pelos sócios e que acautela por esses valores, que dá uma segurança e uma transparência como é necessário trazer dentro para os Sport Lisboa e Benfica. Essa transparência, essa ética e esse rigor têm de entrar imediatamente dentro daquele clube. É outra medida fantástica. Depois, há uma sindicância mais próxima dos sócios e o chumbo das contas podem ter repercussões, o que implica a que a direção tenha de estar mais atenta e mais cuidada. Portanto, só isto já são pontos e critérios a crescer e a valorizar. E algum ponto negativo? E Benfica. O único ponto que eu acho que podia ter sido alterado, e não foi, mas foi muito discutido, seria a data das eleições. Não conseguimos alterá-lo, manteve-se a mesma data, mas esse tema... O timing das eleições serem em outubro, poderem ser no final da época, serem, por exemplo, em maio. E isso não se conseguiu, não houve um consenso entre todas as comissões envolvidas, mas a seu tempo temos a oportunidade, e é com esta experiência que temos a oportunidade também de... Os estatutos não são uma carta fechada, os estatutos são uma carta aberta, e a seu tempo há ali um ou outro... Esse talvez seja sido aquele onde não conseguimos, onde eu acho que podíamos ter melhorado um bocadinho mais e não conseguimos, mas temos de viver com isso, porque do resto temos um documento muito melhor. Outra coisa que saiu destes novos estatutos, que é fundamental, é a criação de um regulamento eleitoral. É absolutamente fundamental para a lisura e para a transparência das eleições. Não queremos voltar ao antigamente. E isso agora vai acontecer. O Presidente da Assembleia Geral já disse que iria acontecer, e seguramente com a participação de todos os benfiquistas e, obviamente, todas as listas que terão todo o interesse nisso, de criarmos também um documento justo, um documento honesto, um documento que equilibre as forças. Não é? Ou seja, não pode haver quem está na direção ter acesso a mais elementos do que quem se candidata. Mas também aqui foi um avanço enorme e que o Benfica necessitava em função da transparência que é necessário dentro desta casa. Como iria o Benfica de Cristóvão Carvalho relacionar-se com o Sporting e Futebol Clube do Porto? Olha, o Benfica tem algo muito diferente dos outros clubes, que é a sua grandeza. Quando somos grandes, voamos muito alto. E quando voamos muito alto, é normal que quem não voa tão alto como nós não fique muito confortável. Portanto, nós não somos comparáveis, não é, aos nossos rivais em Portugal. Portanto, o Benfica tem de ter, em função da sua grandeza, o respeito institucional por todos os clubes em referência. Agora, o Benfica não pode nunca, em momento algum, ficar calado quando é desrespeitado. Isso o Benfica não pode, e comigo isso não vai acontecer. E aí pergunto-lhe por Liga e Federação, porque neste momento o Benfica está em guerra aberta com a Liga e Federação Portuguesa de Futebol, pelo sucedido também na final da Taça de Portugal. Pergunto-lhe, estará? Estará mesmo? O que lhe parece-lhe que não? Pois se calhar não está. Porque se estivesse em guerra aberta, deveria tê-lo tido feito em devido tempo. Não fez. Viabilizou. Aprovou. Não votou contra quando havia de ter votado contra. Não acompanhou os processos. E agora vem a reação queixar-se daquilo que não fez. Não, o Benfica não esteve bem nesses processos. Portanto, não está em guerra. Mas também não tem de estar em guerra. A única coisa que o Benfica tem de fazer, e a única coisa que eu vou exigir em fazer, é estar sentado nos sítios próprios onde o Benfica deve estar e ser respeitado em função da sua grandeza. Eu não vou permitir que ninguém, quer outros clubes, quer Liga, quer Federação, desrespeitem o Sport Lisboa e Benfica. Comigo isso não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. E tenho imensa pena que o Benfica, durante os últimos anos, não tenha marcado essa posição.
Tenho imensa pena disso, mas comigo isso não acontecerá. Isso eu lhe garanto. O Benfica tem de ser respeitado em função da sua grandeza, da sua dimensão e da sua massa associativa. Isso podem os benfiquistas esperar de mim. Que obra falta fazer no Benfica? Falta fazer muita coisa no Benfica. O Benfica, face à sua dimensão, falta fazer muita coisa. Mas eu vou-lhe dizer 2 ou 3 coisas que são fundamentais. Uma delas é o Benfica tem de estabilizar rapidamente a sua parte financeira. O Benfica tem de construir uma equipa de futebol ganhadora que se bata com o top 5 dos clubes europeus nesta matéria. Isto é um trabalho que tem de ser feito com muita urgência. O Benfica tem de fazer um trabalho nas suas modalidades gigantesco, tem de as reorganizar, tem de criar condições, tem de criar meios para os atletas trabalharem, para os atletas se promoverem. É fundamental fazer isto. O Benfica tem de, neste momento, olhar para a sua formação. Somos a melhor formação do mundo, mas temos outras a aproximar-se demasiado de nós. Temos de repensar aquele projeto. Aquele projeto é um projeto que há 10 anos era inovador. Passaram 10 anos, nada foi feito. Temos de o repensar, temos de o reformular e temos de voltar a ter a melhor formação do mundo. E, fundamentalmente, o Benfica tem de fazer uma coisa que é imperioso, que o Benfica não tem. O Benfica tem de crescer para o mundo. O Benfica tem de crescer para o mundo. O Benfica tem de sair de Portugal, tem de crescer para o mundo e tem de sedimentar em todos os continentes, com a sua presença, com a tua força e com a sua marca. É isto que vai dar a grandeza ao Benfica, é isto que nós temos de fazer muito rapidamente. É um conhecedor de futebol internacional? Acompanho, como todos nós, obviamente. Gostamos de ver bom futebol e grande futebol. E a Liga Espanhola, a Liga Inglesa, a Liga Francesa, a Liga Italiana, com certeza que sim. Que tipo de presidente seria Cristóvão Carvalho? De ir para o banco ou para o camarote? Nem uma coisa nem outra, para lhe ser franco. Eu entendo a minha função de presidente como um líder e um gestor de pessoas. Eu não vou ser aquele presidente que vai decidir a contratação do treinador. Eu digo já isto diretamente aqui aos benfiquistas. Não vou ser esse tipo de presidente. Eu vou ser o tipo de presidente que vou ter as pessoas certas e corretas ao meu lado, os melhores profissionais que me vão aconselhar a tomar as melhores decisões. E, portanto, nesta perspectiva eu tenho uma vertente estritamente profissional. E o que é futebol é do futebol. O que é da gestão, o que é da gestão. O que é da liderança, é da liderança. O que é das pessoas, é das pessoas. Eu tenho esta visão. Este será o tipo de presidente que os benfiquistas vão ter. Alguém que vai dar tudo, que vai estar 100% disponível, que vai dar todo o seu sangue para pôr o Benfica no topo. Mas não me vou imiscuir em coisas que eu sei que não são do meu departamento, onde eu não sou bom. E nós temos de ter os melhores nos sítios onde eles são melhores. E eu, honestamente, nessa área não sou o melhor. Onde é que eu sou o melhor? Em gerir aqueles que serão os melhores a tomar essas decisões. A comunicação do Benfica tem dado que falar e nem sempre pelos melhores motivos. Por isso pergunto-lhe que forma defende para a comunicação do Benfica? O secretismo ou, de alguma forma, abertura e transparência? Também tivemos uma preocupação sobre isso. Vou-lhe dizer agora alguma coisa, adiantar alguma coisa do que pensamos sobre isso, porque se calhar não vai gostar, não é? Porque não vai gostar porque vai entroncar com a sua área, mas com a frontalidade que eu tenho... Diga e eu já lhe digo se gosta. Com a frontalidade que eu tenho em dizer exatamente aquilo que penso, e eu digo sempre aquilo que penso, a comunicação do Benfica tem sido efetivamente um problema muito grande dentro do clube e isso afeta a estrutura do clube. Não só a estrutura da equipa de futebol, como toda a estrutura organizativa do clube. Existe demasiada pressão porque não existe uma comunicação eficiente. E então, aquilo que nós estamos a pensar e que eu estou a pensar em criar no Benfica um modelo diferente daquele que nenhum clube tem. Ou seja, que acho que o Benfica deve comunicar aos jornalistas as coisas em tempo. E, portanto, iremos preparar algo onde, todos os dias, alguém do Sport Lisboa Benfica, que representa o Sport Lisboa Benfica, irá falar sobre os casos que estarão e que serão necessários para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. E se for necessário o Presidente falar, ele falará em determinadas situações. Mas todos os dias nós teremos essa abertura de dizer aos jornalistas o que é que se passou com isto, a posição do Benfica é esta. O que é que se passou com aquele caso, a posição do Benfica é esta. O que é que se passou com outro, a posição do Benfica é esta. Acho que só desta forma, nós vamos conseguir tirar essa pressão, dar ao jornalismo a informação que ele precisa para informar e nisto conseguirmos pacificar uma situação que está em absoluto descontrole dentro do Sport Benfica, que é altamente prejudicial ao clube. Estamos a chegar ao fim. Por isso, pergunto se ficou alguma coisa por abordar que gostasse de abordar e este é o momento para fazê-lo. Se quer deixar, por exemplo, uma mensagem aos benfiquistas. Muito obrigado.
Fica sempre muita coisa por dizer, mas também nesta entrevista não podemos dizer tudo, porque temos ainda um longo caminho a percorrer e as ideias levam algum tempo a ser assimiladas. Eu aqui já lhe deixei 2 ou 3 ideias, que são ideias diferentes de tudo quanto já ouviu até agora e que obviamente irão pensar sobre elas, escrever sobre elas e discutirmos sobre elas. Teremos a oportunidade de falar. A mensagem que eu queria deixar aqui, porque é uma mensagem que é muito importante, que é esta: o Benfica ainda não terminou a sua época e, portanto, eu desejo a todos os jogadores do Benfica, à equipa técnica, à direção, as maiores felicidades e que façamos um grande campeonato do mundo, que tragam orgulho para o coração dos benfiquistas. É esta a mensagem que eu lhe deixo com aquele meu grito que eu gosto sempre de deixar em qualquer grito, que é: benfiquistas, em campo e fora dele, carrega Benfica! Muito obrigado. Muito obrigado.